Vamos para mais um vídeo semanal e o tema dessa vez é trombose. É um tema que gera muita dúvida aí, porque os pacientes têm medo, lógico, é uma complicação que pode acontecer nas pacientes que fazem cirurgia e dentre elas cirurgia plástica também, e que gera um certo medo, um certo receio. Mas vamos lá, vamos tentar desmistificar um pouquinho esse tema aí. O que é a trombose? Trombose é a formação de um coágulo dentro do vaso sanguíneo, seja arterial ou seja na veia. É mais frequente a trombose venosa profunda, que é nas veias da perna. Essa é a complicação mais frequente no pós-operatório. Então o paciente formou um coágulo ali dentro desse vaso sanguíneo, ele pode desprender desse vaso da perna e ir parar no pulmão, que a gente chama de tromboembolismo pulmonar. Então ele sai da perna e ele vai para o vaso do pulmão. E esse tromboembolismo pulmonar, sim, ele pode ser uma complicação mais grave, porque ele pode obstruir a passagem de sangue ali e o paciente não conseguir respirar e ter problemas respiratórios de oxigenação dos tecidos e vir até a morrer. Então é uma coisa que a gente tem que cercar de cuidados. Dentro da cirurgia plástica, existem vários trabalhos para avaliar isso, a indicação, quais são os riscos, quais são as medidas para prevenir isso, mas tem um trabalho clássico de Caprini, que ele é utilizado em cirurgias, em cirurgia geral, ele não é específico para cirurgia plástica, que ele graduou isso em pontos e colocou cada ponto desse, fez a somatória e dizia se era risco baixo, risco moderado e risco alto. Só para vocês terem uma ideia, para exemplificar aqui, Caprini colocou que pacientes acima de 40 anos teria um ponto, então, seria um fator de risco. Pacientes de 41 a 60 anos, um ponto. De 61 a 75 já aumentaria para 2 pontos de fator de risco, isso só pela idade. Pacientes acima de 75 anos submetidos a procedimento cirúrgico aumentaria para 3 pontos nessa escala de fatores de risco. Outro tema aqui que leva também a aumento do risco, o tempo de cirurgia. Então cirurgias menor do que 45 minutos, ele colocou que não teria, seria um ponto apenas. Cirurgia maior do que 45 minutos seria 2 pontos. E cirurgia em paciente que fez, por exemplo, teve um trauma raquimedular que ficou paraplégico, uma cirurgia de urgência num trauma, ele colocou isso já acima de 3 pontos, independente do tempo cirúrgico. Então tudo isso vai levando a graduação. Dentro da cirurgia plástica, o que a gente considera? Cirurgias de pequeno porte, cirurgias menores que 3 horas, cirurgias de 3 a 6 horas, cirurgias maiores do que 6 horas, cirurgias associadas, vai fazer lipoaspiração com abdominoplastia, vai fazer prótese de mama com lipoaspiração. Então tudo isso vai graduando e gerando pontos para a gente colocar no fator de risco. Uma coisa bem interessante também, que a gente pode, são fatores de risco que a gente pode tirar, para a gente diminuir o risco de cirurgia. Então peraí, pacientes chegam para a gente querendo fazer abdominoplastia, com mamoplastia, com lipoescultura. São cirurgias associadas que por si só já aumentariam esse fator de risco e ainda vão demandar tempo. Você vai fazer 3 cirurgias dessas associadas, muitas vezes você pode passar do tempo de 6 horas. Então são muitos riscos associados. Então a gente procura fazer na maioria das vezes. Vamos fazer associação de 2 procedimentos? Se for 3, ao invés de ser mamoplastia, se a paciente tiver indicação só de prótese de mama, que o tempo encurta, então a gente vai cercando desses cuidados. Além disso, o paciente faz uso de anticoncepcional e ele tem a indicação de fazer cirurgias associadas, então peraí, vamos tirar esse fator de risco aqui, que é o uso de anticoncepcional, para a gente minimizar esses riscos e a gente vai assim tentando cercar de cuidados para isso. Então vamos lá, nessa tabela de Caprini, ele que é, como eu disse, é para cirurgia geral, ele fez essa somatória e ele diz os pacientes de baixo risco, qual seria o tratamento para isso, o paciente de risco moderado de ter trombose e os pacientes com risco muito alto de ter trombose. Então aqueles pacientes com 0 ponto, que paciente jovem vai fazer cirurgia de curto período, não usa anticoncepcional, não tem nenhuma doença, não tem nada, 0 pontos esse paciente, ele diz que não precisa fazer nada.
Pacientes com 1 a 2 pontos, ou seja, pacientes acima de 40 anos ou pacientes que vão fazer cirurgia maior do que 1 hora. No caso da cirurgia plástica, a gente, como eu disse para vocês, a gente já considera um pouco mais, até 3 horas. Ou o paciente que faz uso de anticoncepcional, esse já entra com pontuação. Então, para ele seria indicado pacientes com profilaxia mecânica. O que vem a ser isso? Uso de meia antitrombótica, uso daqueles aparelhos de compressão de membro inferior, que faz uma compressão intermitente, um aparelhozinho que fica apertando a perna para bombear o sangue, para ajudar a bombear o sangue ali. Então, seria essa indicação. Pacientes com 3 a 4 pontos, então no nosso caso, o paciente vai fazer lipoaspiração, por si só a gente já considera um fator de risco aumentado. O paciente que vai fazer lipoaspiração com abdominoplastia, a cirurgia é mais do que 3 horas. O paciente tem mais de 40 anos, então a gente já indicaria fazer profilaxia química, já dá remédio para prevenir isso. E a gente ainda tem um cuidado maior do que esse recomendado nesses protocolos, porque além de fazer a profilaxia química, que é com medicação, a gente ainda recomenda fazer profilaxia mecânica, que é andar precocemente, ingerir bastante líquido para o sangue não ficar muito concentrado, usar a profilaxia química, como eu falei, o remédio, usar meia antitrombótica. Então a gente procura fazer uma associação de todos esses procedimentos. Qual é o resultado disso? O resultado é que esse evento de trombose no pós-operatório se tornou um evento raro dentro da cirurgia plástica quando se toma todos esses cuidados. Daí o paciente vai fazer cirurgias grandes associações, com tempo muito prolongado, fica muito debilitado no pós-operatório, não consegue caminhar, não usa meia antitrombótica, usa cinta muito apertada, tudo isso vai aumentando o risco dela. Então, está muito relacionado a esses cuidados, que vão desde o pré-operatório para fazer uma história adequada, para ver se usa remédio ou não, se tem história familiar, tem algumas alterações genéticas, como a alteração do fator 5 de Leigh, entre outras, que pode aumentar esse risco. Então, desde o pré-operatório, a gente se cercar dessa atenção, avaliando esses fatores de risco, como tomar essas medidas preventivas, fazer associação de menos procedimentos, ter um tempo cirúrgico um pouco menor. Então tudo isso vai fazendo com que suas pacientes compliquem menos no pós-operatório. Tá bom? Caso tenha outra dúvida, caso surja alguma dúvida diante desse vídeo aí, manda pra gente, manda um vídeo. A gente vai estar participando do Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica agora no mês de novembro, vai ser em Florianópolis. E a gente está enviando um trabalho para lá justamente sobre esse tema, avaliação do dedímero, que é uma molécula que ela se degrada, né, que ocorre a produção dessa molécula quando o paciente tem coágulo, ele vai dissolvendo o coágulo no organismo e vai aumentando essa molécula dedímero. Então a gente fez um trabalho para avaliar a avaliação seriada desse dedímero no pós-operatório, porque ele aumenta normalmente nos pacientes pós-operatórios, mas até qual valor seria considerado normal ou acima de qual valor a gente indicaria um risco aumentado para trombose. Então muitas vezes os pacientes operam, vão no pronto-socorro porque está com alguma queixa, o médico do pronto-socorro solicita esse exame, vem alterado, e aí, tá com trombose, não tá? Na maioria das vezes eles não estão com trombose e o médico fica apreensivo, o clínico que atende esses pacientes. A gente tenta explicar, não, no pós-operatório isso é normal e tal, mas a gente fez um trabalho para avaliar até que ponto a elevação, até quanto seria normal no pós-operatório. Então a gente vai apresentar isso no Congresso Brasileiro e aí despertou o interesse de fazer um vídeo sobre isso para esclarecer vocês melhor sobre o tema. Tá bom? Caso surja alguma dúvida, pode enviar pra gente, curte e compartilhe o nosso vídeo. Muito obrigado.